Fala aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão passando essa quarentena? Como é que está passando esse período, né, bem intenso, bem corriqueiro, home office, aulas, casa, muita coisa, né? Eu espero que vocês estejam bem. E eu espero também que vocês aproveitem mais um pouco dessa reta final do nosso curso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre correção de cor, uma introdução, já que o tema é bastante complicado, exige um conhecimento de experiência prática, ou seja, exige com que você tenha que lidar com trechos que foram que tiveram exposição de luz, trechos que tiveram muito escuro, trechos em que a luz estava mais amarela, trechos em que o ambiente estava mais frio. Então, é muito importante você começar a sempre tentar corrigir, tentar deixar a cor na forma que o olho vê. Beleza? Vamos lá. Bom, eu já estou aqui com o meu programa aberto e eu coloquei já aqui algumas imagens que eu quero mostrar para vocês terem uma ideia, certo? Eu espero realmente que vocês possam ter essa compreensão do que a gente vai ver aqui agora em termos de material. A gente tem aqui, por exemplo, essa imagem aqui da lagoa. Não é essa, deixa eu ver aqui. Mas essa também pode ser usada. Essa imagem aqui Isso, essa imagem aqui. Pronto. Pronto. Essa imagem aqui a gente pode usar, certo? Vou colocar aqui para a gente ter uma ideia. Vou manter aqui minhas formas. Pronto. De cara, a gente tem aqui essa imagem. Está um pouco estourada aqui em cima, né? Nesse prédio principal. Esse verde aqui pode ser realçado. Então, a gente tem aí dois efeitos que a gente pode usar para esse tipo de material. Tem vários, na verdade, mas eu vou usar só dois para mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar melhor essa visão. Eu tenho aqui o meu espectro. E como é que funciona esse espectro? Primeiro, ele está trabalhando aqui com 8 bits. Ou seja, aqui eu tenho as cores em RGB, ó, do canto aqui, que vai de 0 até 255 no RGB. E aqui eu tenho como se fosse a porcentagem, do 0 até 100%. 100% vai indicar as cores preta, né, que é 0 vai indicar branco. 255 no RGB seria as cores escuras. E aqui no centro vai ser os tons, né? Eu tenho tons amarelo, tons vermelhos e os tons azuis. Perceba que nessa imagem aqui não há quase tom vermelho, né? Eu vou mostrar aqui outra imagem para vocês terem uma ideia. Vou pegar, por exemplo, aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui de uma imagem mais avermelhada para vocês sentirem a diferença. Até mesmo dessa galinha aqui, cocoricó, já servia, né? Vou pegar essa imagem aqui porque ela tem um. Olha, cliquei aqui nessa imagem. Olha só, a presença do vermelho, como está bem forte, né? A, a presença da linha vermelha, como é que está forte. Eu tenho essa outra imagem aqui. E aí ele já tem, mostra já aí. E aí o que você vai perceber nessa imagem aqui? Ela não está abrindo como eu quero, mas eu vou abrir aqui ela. E vou abrir aqui também essa outra aqui. Pronto. Perceba, ó. Eu tenho aqui essa parte aqui de cima. Então vamos aqui. De 50% aqui para cá vai ser mais branco. 55, de 50 para baixo aqui vai ser mais preto. Eu tenho uma alta concentração de vermelho nas partes brancas. Eu tenho um verde aí, tons verdes variando, né? Ele começa aqui, ele tem aqui nessa área, mas aqui embaixo ele está mais, vamos dizer assim, escuro. E se eu for olhar para a minha imagem, eu vou perceber claramente essa ideia aí tá sendo exposta. Já essa outra, a gente vai ter aí, ó. É massa essa leitura. E aí, vamos de forma simples. Por exemplo, se eu pegar aqui meu brilho, eu tenho aqui em Color Correction, que é correção de cor. Eu tenho aqui o brilho e o contraste.
certo? Eu vou pegar aqui meu brilho. Deixa eu pegar aqui minha lupa para poder vocês visualizarem melhor. Deixa eu deixar ela minimizada. Pronto. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês terem ideia aqui. Não funciona por conta do tela compartilhada. Mas você aqui em Color Correction, você tem tudo isso daqui para trabalhar com correção de cor, certo? Eu já usei aqui, vocês já conheceram o Change to Color, que é para você mudar uma cor para outra. O Change Color, que eu ainda não entendo muito bem ele. Cor de balanço, HLS. O equalizador. O Live Color, que você vai deixar uma cor só, que a gente já viu isso. O famoso Lumetri, certo? E o Tint, que a gente usa bastante. Que eu gosto bastante dele também, né? Vocês sabem disso. Então, eu vou pegar aqui só o brilho e o contraste, que é bem simples, e a gente vai trabalhar aqui. Eu vou colocar esse Lumetri bem aqui, só para a gente ver a alteração dele enquanto efeito. Ó, então tem aqui o brilho. Se eu colocar muito brilho, ó, ou seja, a imagem está ficando muito branca, perceba que toda a imagem está subindo para o branco. Ó. Lógico, se eu for no meu 100%, vai ficar estourado, né? Do mesmo jeito, se eu diminuir o brilho bastante, ele vai descer, indicando que as cores estão ficando em tom escuro, né? O contraste também vai trazer essa ideia, por exemplo, o contraste em -100, a imagem é cinza, ela não tem contraste. Não há diferenciação entre o que é claro e o que é escuro. Deixa eu trazer aqui de volta e vocês vão ver isso de frente. Calma, meu jovem, devagar. Vamos ver aqui. Ó, vou aqui estourar aqui o branco. Estourou meu branco aí. Eu vou tirar agora para vocês verem. Tirou tudo. O contraste, do mesmo jeito. 100% de contraste. Expandiu bastante. E -100, que a imagem ficou cinza. Pronto. Isso aí, vocês têm que ter uma noção clara. Porque sempre que for pegar uma imagem, você pode realçar e deixar a imagem, como a gente diz, mais viva, né? Sempre que a gente vai fazer uma imagem, o cliente fala assim: ah, a gente quer uma imagem mais viva, a imagem tem que ficar viva. A exemplo dessa imagem que eu coloquei aqui agora, perceba que ela está cinzenta, certo? Não há um tanto de contraste, há cores fortes como a questão das árvores, do verde aqui da lagoa, desse amarelo aqui, desse vermelho, mas não há contraste. Então, se a gente fosse trabalhar aqui essa imagem, eu iria usar aqui os efeitos nativos que a gente tem aqui. A gente tem o Fast Color, certo? Fast Color, Color Correction. Deixa eu... Aqui no Fast Color eu tenho o preto, certo? 0, para trabalhar bastante o preto. Eu tenho o médio, os tons médios. Eu tenho o tom escuro, trabalhando aqui em RGB, 255. Então, se eu descer mais aqui, a imagem vai ficar mais clara. Se eu subir aqui, a imagem vai ficar mais escura. Cada um desses pontos aqui vai trazer essa ideia aí. Mas, ó, só o fato de eu trazer um pouco mais de contraste já vai dar um antes e depois bem legal. Esse efeito aqui, ó, antes, depois. Esse efeito aqui, ele também é muito bom porque ele já vem com alguns presets de alto black, alto contraste e alto branco, né? Você vai fazer, bater o alto aqui e ele vai trazer uma ideia aí. Nem sempre funciona, nem sempre é bom, nem sempre é legal. Até porque teria que equilibrar aqui o que é tom escuro, o que é tom médio, o que é o tom claro, né? Vou até resetar aqui ele todo por completo, aqui em cima. Pronto. E aí ele vai ter outras opções para você trabalhar a questão de saturação. Então, por exemplo, aqui eu posso aumentar um pouco mais, ó, dando mais força. Ó. Aumentei quase, eu dobrei a saturação praticamente, né? Ficou bem forte. Inclusive para fazer aquele efeito de miniatura, parece que está fazendo miniatura, né? Você tem que
deixar a saturação bem forte e trabalhar com a bordas em Gaussian, colocando uma difusão. Aqui, nesse aqui, eu vou trabalhar a questão da tonalidade, ó. Você vai ficar um pouco mais frio, você vai ficar um pouco mais roxo, você vai ficar um pouco mais laranja, para trazer um aspecto aí diferenciado. E vou voltar aqui, botar um pouco mais de contraste aqui. O médio eu vou subir também um pouco mais, para dar um pouco mais de vida. E os tons brancos eu vou deixar mais evidente também. Pronto. Isso que a gente fez agora já deu uma mudada, porque as árvores, por exemplo, aqui, ó, estão mais vivas. A gente conseguiu chegar naquele conceito de mais vida, né? Inclusive até de mais contraste também. Porque está bem cinzento. Se eu botar aqui um antes e um depois, perceba como a imagem está bem cinza, né? E Ctrl Z, a imagem está mais viva. Isso é legal. Isso aí é chamado justamente de correção de cor. É o processo que você vai se preocupar em restabelecer as cores do seu material para que ele tenha, vamos dizer assim, a visão como você viu. Você aqui não tá fazendo uma coloração. Você está aqui fazendo justamente a parte de correção de cor, que é você vai trazer a cor que você viu, você conseguiu ver, rapaz, tava lá naquela mata lá e o céu tava maravilhoso. Eu quero chegar naquele tom. Então esse é o processo de correção de cor. Lógico, ele precisa de prática, ele precisa de tempo e você precisa fazer sempre. Não vai ser eu ensinando uma vez que você vai aprender. O outro que você vai poder usar bastante para isso, que era usado antes do Lumetri, que é o Free Color Correction. Eu acho que eu digitei errado aqui, peraí. Esse aqui, ó, Freeway Color, né? Três caminhos. Ele tem uma diferenciação muito boa porque ele vai trabalhar com os tons em cada tom, por exemplo. Por exemplo, eu posso aplicar que os tons brancos fiquem mais amarelos, só ele. Eu quero que os tons médios fiquem mais rosado e eu quero que os tons escuros fiquem mais roxo. Então, isso é massa, porque você vai ter três eixos aqui para trabalhar os tons brancos, né, da imagem, os médios e os escuros. Você tem um conta-gota em cada um deles para você identificar na imagem quais são esses tons. Claro que olhando assim, você não sabe quais são os tons que são de fato escuros e os tons que são médios e os tons que são brancos. Até porque na tabela do espectro, você vê aqui que tem a porcentagem, mas você não sabe dizer que, por exemplo, o cinza está entre 70 e 30, e o escuro está em 80 de 100, o 20 e 0. Então fica um pouco complicado. Olha, percebam só, mesma forma como eu mostrei para vocês, a minha imagem aqui, ó, olha como ela está bem cinza, né? Ela está muito no centro, então as cores não estão disponíveis lá na parte de baixo, que vai ser o preto, e nem muito menos na parte de cima, que vai ser o branco. Deixa eu botar aqui novamente pro efeito aqui. Então, perceba só como posso fazer. Então, a primeira coisa que eu vou trabalhar no meu processo é deixar a imagem com contraste, com os tons brancos, pretos e médios equilibrados. Primeira coisa que eu faço, então é isso. Então, vou estabelecer aqui um pouco mais de médio branco, vou botar mais preto e vou deixar um pouquinho os tons brancos mais vivos. Pronto, primeiro contraste. Segunda parte, você vai trabalhar com a saturação. Então, ele aqui vai dar mais opções para você trabalhar. E aí, nessa parte de saturação, eu tenho aqui... Abrir aqui, pronto. Eu tenho o master da saturação aqui, certo? Em que eu posso, ó, preto e branco, praticamente, totalmente, 200%. Eu posso trabalhar a coloração das sombras também. Se as sombras vão estar com vida ou sem vida. Os tons médios também, de coloração, ó. O que ele considera tom médio aqui. Deixa eu botar aqui normal, para você ter uma ideia. Eu vou querer aqui que só os tons
brancos fique com mais força. Então vou botar aqui 200%. Então, tudo que era tom branco aqui, ele deixou mais colorido. Agora eu quero que só os tons médios, ó. E aí só os tons escuros. Volta para 0 e vou querer total. Pronto. Ele também tem uma parte de auto level, né, auto black e tal, que você pode fazer. Aqui a gente vai trabalhar só os tons escuros. Aqui é só os tons médios. Aqui só os tons brancos. Aqui tem um controle master, porque eu posso controlar esse ponto aí. Aqui, master, para dar uma trabalhada. E ainda tem o outro master level, que trabalha com a questão de cores. Então a gente vai ver aqui, que a gente tem aqui essa parte aqui de definição, tom de definição. E a gente tem uma abazinha que está até assim, tá com um errozinho aqui no código do programa, né? Em que eu posso verificar justamente essa questão do quais são os tons pretos, quais são os tons médios e quais são os tons brancos de fato. Então quando eu clico, ele vai me mostrar na imagem, certo? Então de cara eu sei que ele vai entender que tons médios é tudo que está cinza, ele vai entender. Claro, tem uma variação aí que pode ficar mais preto, pode ficar mais branco, mas de forma geral é isso que essa imagem está compondo, é isso que essa imagem está mostrando agora para mim. Eu tenho tudo isso aí de tom cinza, e é por isso que a gente, quando viu no espectro, a imagem parecia que estava muito mais acinzentada, né, vamos dizer assim. Eu tenho esses pontos dos tons brancos, que aí vocês estão percebendo, a maior parte dos tetos, que pode ser também devido ao reflexo do sol, né, que o sol bate e traz essa ideia da imagem branca. E esses tons escuros, que dá para perceber em carros, debaixo das árvores, né, ou na copa das árvores, debaixo da copa das árvores, a gente percebe esses tons aí. Com isso em mente, fica muito mais fácil você trazer esse equilíbrio, né, vamos pensar assim, da imagem que você quer. Pronto. E aí fica mais fácil até para você, com isso ativado, você tentar trabalhar em identificar o que você vai deixar de eliminar, o que você vai diminuir, o que você vai deixar mais definido, né, para ter essa mudança, para ter essa verificação. E se eu vou deixar mais escuro, se eu vou aumentar os meus blacks, ó, se eu vou deixar os meus tons médios menos. Quando eu desligar aqui, eu já tenho aí, ó, um ajuste praticamente baseado em tom claro, tom médio e tom escuro, certo? Pronto. O outro famoso, que aí vocês vão usar bastante, claro, e que eu uso também, vou usar para essa imagem aqui, que está estourada. Queria pegar uma imagem escura também, para vocês sentirem a diferença. Mas essa imagem aqui, ela foi até gravada em HQ, foi gravada embaixo, né? Deixa eu botar aqui na escala certa. Pronto. Essa imagem aqui para mim, de cara, eu acho que ela está bem estourada, né? Percebe-se que, apesar de que dá pra ver bem o senhorzinho, mas aqui em cima ela está com um estouro bem legal. A gente tem como diminuir esse estouro, certo? Tem como a gente trazer aí uma verificação melhor. Deixa eu só ver se eu acho aqui uma imagem escura. Desses materiais que eu coloquei aqui, eu lembro que eu tinha uma imagem um pouco mais escura aqui, deixa eu ver. Acho que aqui na imagem caminhada. Essa questão de coloração é bem interessante. Tava lembrando agora que eu botei essa imagem aqui do cacto, dos cactos aqui, ó. E que na verdade essas imagens aqui, o cacto ele é bem verde, na verdade. Ele não é tão seco quanto se parece, né? Ah, e com certeza numa novela brasileira, se fosse eles iam colocar isso aqui quase como se fosse um deserto, né? Porque, ó, uma imagem aqui, ó.
é seca, quando fica seca, é seca de verdade, mas quando chove fica tudo bem verdinho. Mas se essa imagem aqui fosse para a novela da Globo ou para um filme da Globo, né? Assim como o México para os Estados Unidos, né? Não pode ter uma cena é, que isso acontece. Bom, eu vou usar essas três aqui como exemplo. Eu acho que vale a pena para a gente tentar verificar aqui. E aí vamos para o mais famoso, que é o Lumetri, Lumetri Color, que é recente, nasceu em 2017. Ele está aqui, ó, Lumetri Color. E é também com ele que dá para a gente ver o espectro aqui do material, das cores e etc. Ah, o Lumetri ele vai trazer uma gama de edição e é nele que a gente encontra também a parte de coloração, a gente encontra correção, coloração, a gente encontra tudo em um só. Porque antigamente o processo era assim, eu fazia essa correção, né? Esse color correction, e depois eu iria fazer a minha parte de coloração, de embelezamento, vamos pensar assim. No Lumetri é possível fazer tudo isso só nele. Ele vai ter a parte criativa, ele vai ter aqui ó, a, a parte de correção, ele vai ter a parte de criação, a parte de ajuste, a parte de outros tipos de coisa, e você vai conseguir fazer um negócio muito bom. Pronto. Vamos aqui ver esse sionzinho que eu falei aqui. Pronto. Quando eu abrir aqui, a primeira coisa que eu tenho aqui, vou até abrir mais aqui para vocês visualizarem melhor. Eu tenho aqui a exposição, eu tenho a temperatura, né, primeiro, certo? Se eu quiser fazer um balanço aqui, ele tem como fazer com conta-gotas, o que é um pouco arriscado, porque ele vai fazer uma leitura baseada no que você clicar. Aqui ele não consigo ler nada, na verdade. Tem essa opção do alto, ó. Ó. E aí percebam que ele já percebeu o que eu disse, ou seja, a imagem está muito clara. Não é à toa que o espectro mostra dela aqui, ó, tudo se batendo aqui no 100 e aqui embaixo quase nada no escuro. Então eu apliquei aqui um alto e o próprio programa tentou equilibrar isso, mas não é isso que a gente quer também ainda. A gente não quer imagem escura. Então eu tenho aqui a exposição. A exposição justamente é a claridade da imagem. Então eu posso expor muito essa imagem, ó, como também eu posso deixar ela menos. Como eu sei que ela está com exposição um pouco alta, eu vou diminuir só um pouquinho. Eu tenho um contraste que vai me ajudar a equilibrar essa questão aí dos tons, ó, principalmente da pele dele, ó. Antes a pele dele estava um pouco mais distante, agora eu posso deixá-la um pouco mais próxima daquilo que eu posso ver todos os dias. Então já tenho aqui um antes e um depois bem aplicável, né? Consigo ter um pouquinho menos de luz lá fora, vou até diminuir mais um pouquinho. E na pele dele eu consigo ter mais um pouco de vida. E aí eu vou para os tons médios. Não, eu acho que os tons médios aqui. E nesses tons médios eu posso trabalhar, diminuir mais ainda a exposição lá atrás. Ó. Percebe que agora os tons aqui a árvore está ficando um pouco melhorzinho. Que antes, ó, estouro e eu consigo enxergar melhor as folhas. E aí o Sheldon vai me ajudar a resgatar. E essa parte aqui branca vai me ajudar a dar um pouco mais de vida para o rosto dele. E a parte de preto vai realçar os tons escuros, né? Por que não está aparecendo? Porque tem pouco preto, né? Mas tudo bem. Pronto. E aí eu tenho a minha imagem antes, totalmente estourada, certo? E a imagem depois. Consegui não deixar estourado o fundo, consegui deixar a pele dele estável e bonita como é a pele humana, como a gente consegue ver visualmente, e ainda por cima deu um contraste legal para trabalhar essa imagem. Então esse seria o ponto para essa imagem aqui, né? Você pode salvar esse aqui? Pode, mas isso aqui não é um padrão. E aí a gente vai ter que aprender
a trabalhar com a correção de cor no vídeo. E pode até trabalhar com um ajuste color, né, que seria o ajuste layer, que a gente já viu, a camada de ajuste, que também é bom para poder você trabalhar melhor. E a coloração você vai botar numa camada de ajuste, né? Você trabalha a correção de cor no arquivo, você deixa o arquivo estável. Olha, a correção de cor, ela é uma profissão no mercado audiovisual, principalmente em produções longas, né, novelas, filmes, seriados, como também em pós-produções de alto nível, comerciais e tal. Então, é uma profissão. Então, as pessoas elas fazem cursos que são muito caros. Todos os equipamentos em correção de cor e coloração são caríssimos. Os monitores para ter a luz certa, para ter a visão certa do material. Então, tudo isso aí requer tempo, requer estudo. O que você tem que saber você tem que ter uma noção clara do que visualmente está bonito, né? Você não pode deixar uma imagem estourada, você não pode deixar a imagem muito escura, a não ser que seja o conceito, a não ser que peça para isso, né? Se você está fazendo um comercial sobre violência, as imagens elas tendem a ficar um pouco mais escuras. Mas se você está fazendo um material que é para praia, então as imagens elas vão respeitar um outro processo. Então, normalmente o meu processo de criação ele vai nesse ponto. Qual é o ponto? Eu faço a correção na imagem. Olha como ficou bonito aqui, gente. Esse resgate aqui das cores. Se eu botar aqui o antes, deixa eu tirar aqui o antes, ó. Deu um pouco mais de vida equilibrada, né? Vamos pensar assim. Mas essa imagem é muito bonita. O colorido é bonito demais. E aí a correção de cor eu faria, que vai ser na próxima aula, que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu colocaria coloração e colocaria por cima para poder trazer o tom que eu quero. Correção de cor. Pronto. Correção de cor. Pronto. E aí, vou pegar essa outra imagem aqui. Essa imagem aqui está mais escura. Se eu ativar aqui o meu espectro, meu scope, eu chamo de espectro porque era o nome que tinha antes, né? Mas aqui tem Lumetric Scopes. Acho que é esse o nome. Então, essa imagem aqui, eu vou perceber que ela tem ela tem luz, mas tem aqui uma parte estourada da luz. A maior parte dessa imagem está na parte que é escura, né? E os tons coloridos estão aqui nesse meio aqui. Esses tons cinzas aqui estão perdurando aqui pelo esse ambiente. Então, eu quero preservar o cacto, a imagem do cacto, não quero o sol estourado e quero aqui um pouquinho desse azul que está lá atrás. Como é que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco mais a minha exposição. Vou diminuir a exposição lá do médio e do branco também. Vou diminuir um pouco essa exposição aqui. Vou aumentar um pouco o contraste das sombras, para poder permanecer, para poder ver melhor aqui o meu cacto. O contraste, não vou colocar muito contraste, vou diminuir ele bastante. Aumentar um pouco do preto, não muito, para poder conseguir ver. E aí eu vou deixar um pouquinho a imagem, um pouquinho mais, deixa eu ver, um pouquinho mais azulada, pouca coisa. Não, aqui, um pouquinho assim, um pouquinho mais azulada. E aí vem para outras etapas. Então, aqui logo aqui embaixo eu tenho aqui saturação. Eu vou aumentar um pouco mais a saturação para conseguir ter aquele azul lá atrás mais vivo. Então, só o que a gente fez agora, deixa eu tirar aqui o antes e o depois. Então, tem uma imagem, ela dava para ir para o ar se for numa coisa rápida, você dá para editar tranquilamente, sem nenhum problema, certo? E tenho a imagem melhorada, ó. Tem alguns pontos ainda aqui, mas olha, dá para resgatar esse verde do cacto, né?
Dá para resgatar esse verde. O azul... Ó, que lindo. Acabou-se. Então, é isso. O outro ponto aqui que eu quero mostrar para vocês, ainda a partir dessa imagem aqui, essa imagem aqui está com um tom mais amarelado, né? Ela está mais fria. Olha o espectro dessa imagem aqui. Ou seja, tem várias coisas que estão estouradas, poucas coisas que estão no preto mesmo, mas que estão escuras ainda, e uma mistura aí que está no médio para o claro, né? Mas o médio branco não tem aqui. Eu vou deixar essa imagem um pouco mais fria. Ó, a imagem estava mais quente, agora está fria. Essa aqui é a imagem original. E a imagem só um pouquinho mais fria. Isso ajuda muito na visão, porque se você não balanceou bem a câmera, se você não organizou bem, é claro que você vai ter uma dificuldade em relação a isso. Então é muito importante você aplicar bem isso. Eu vou tentar resgatar um pouquinho do céu lá atrás, o verde do ambiente dessa caminhada. Então vou diminuir aqui a exposição para poder conseguir enxergar as nuvens lá atrás, ó, só um pouquinho. Vou aumentar um pouco aqui o meu branco. O preto vou deixar um pouquinho para cá e aí vem pro contraste. O contraste eu não vou colocar ele todo, vou diminuir ele. E os médios eu vou aplicar um pouco mais. Vou aumentar a saturação. E o segredo vai estar aqui nos shadows. Eu vou diminuir mais. Aumentar mais aqui. Aumentar mais aqui. Pronto. Boto mais um pouquinho de azul aqui. Pronto. Aqui está a minha imagem. Deixa eu ativar aqui o antes e depois. Aqui está a imagem sem e agora com um ajuste de correção visual. Claro, isso depende muito do projeto, depende muito da proposta. Se a proposta é mostrar realmente que o local é um pouco triste, né, um pouco defasado, você não vai deixar a imagem tão viva, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um material que ficou muito bonito, mas ele não foi aprovado porque estava muito bom. As pessoas não iriam se comover, as pessoas não iriam fazer doações para aquele ambiente lá. O outro ponto que eu vou mostrar para vocês aqui, dessa parte do Lumetri, é essa oportunidade que você tem de trazer. E aí eu vou usar uma Adjust Layer, uma camada de ajuste, para vocês verem melhor essas aplicações, certo? Eu tenho aqui, na parte criativa, várias opções já presetadas de LUTs para você ou deixar um pouco mais vivo, deixar mais intenso, deixar preto e branco, deixar sépia, mais desbotado, mais azulado, mais intenso. Tem vários pontos aqui. Inclusive, existem também possibilidade de você fazer esses ajustes aqui diretamente sem mexer nele, né? Então, ó, estou mexendo aqui deixar mais vibrante, posso deixar menos, deixar mais colorido, enfim. São opções que você pode fazer para deixar o seu material mais rico, né? E aí nessa parte do Lumetri, além disso, você vai ter a outra área para tonalidade, né? Sendo que você vai deixar aqui, deixa eu apagar isso aqui que eu coloquei. Sendo que você vai, aqui você vai ter os tons claros, né? Então os tons claros eu vou deixar um pouco mais vermelho. E os tons escuros eu vou deixar um pouco mais azulado. Então eu tenho essa presepada aí, totalmente feia. Claro que eu não avaliei ainda o que eu estou fazendo, certo? Só estou mostrando por cima. Deixa eu apagar novamente. E aí a gente vai ter as curvas, né? O famoso RGB curva, que a gente vai poder trabalhar. E eu já mostrei para vocês como é que funciona
em uma aula online, né, como é que funciona esse material. Mas aí, aqui em cima eu tenho todos os tons brancos, né? Então, se eu quero que deixe mais branco, eu vou mexer aqui em cima. Aqui em cima eu tenho tons escuros. Então, se eu subir esse tom aqui, eu deixo os tons escuros mais claros. Se eu volto para cá, eu deixo os tons escuros mais escuros. E aqui no meio eu tenho os médios, né? Então, se eu puxo aqui, estou puxando todos os médios para os tons escuros. Se eu puxo aqui para baixo, eu estou puxando todos os tons médios para o escuro. Isso é possível nas cores vermelha, verde e azul, justamente as cores RGB. Mas eu também posso fazer isso usando o HSC, né? Que é essa parte aqui, que é uma parte que eu não mexo, porque é uma parte mais complicada também, para se trabalhar as colorações. A gente tem outros tipos também para trabalhar as colorações. Mas esse é o mais comum. Esse também eu acho que é o mais tranquilo de se fazer, porque se eu quero que as imagens fiquem um pouco mais escuras e eu quero que os tons brancos fiquem um pouco mais claros. E eu quero que os tons vermelhos tenham uma diferenciação aqui, puxada aqui mais clara aqui, ó. E eu quero que os tons azuis ele desça um pouco mais. Opa, devagar, meu filho. Pronto. E aí eu vou salvando, vou fazendo, né? Tem como salvar também. Você fez aí um preset aí, né, desse material. Você vai aqui nesse botãozinho aqui do lado aqui, ó. E tem como você salvar o preset ou exportar esse material para fazer. Bom, também lá na parte de efeitos você vai ter essa parte de curvas. Eu não mostrei aqui hoje nessa aula, mas eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acho que aqui em Imagem Control eu vou ter Color Correction, vai ser aqui em Generation, vamos digitar que é melhor, né, porque não estou achando. Curvas, pronto. Tem aqui RGB curvas que funcionam do mesmo jeito também. Eu vou botar aqui nesse outro aqui. Eu tenho também aqui as curvas, ó. Curva Master, a curva do vermelho, do verde e do azul. Vou só diminuir aqui um pouco a parte do branco, ó. Vou aumentar aqui o preto. Vou querer que o centro, os tons médios, subam um pouquinho o tom. Vou deixar um pouco mais azulado. Então vou pegar aqui o tom médio e vou subir aqui. Diminuir aqui. Aumentar, quer dizer. E aí eu vou aumentar um pouquinho também o vermelho. Descer um pouquinho o vermelho aqui. Bom, e aí você vai ajustando, né? Fiz só um ajustezinho aqui rápido que deu essa coloração aqui no momentâneo, certo? Bom, como eu falei para vocês, essa parte aí de correção de cor é praticamente um curso. Há profissionais que se dedicam todos os dias a trabalhar, a estudar cores, a estudar temperatura, a estudar ambientação, textura da imagem, o foco da imagem, toda essa organização. Então, procura direitinho, pelo menos saber o básico, né? Como eu posso deixar a imagem com os tons escuros melhores, os tons claros, os tons médios, ao mesmo tempo a saturação da imagem, aonde eu quero que a imagem tenha mais ênfase, se é para um clipe especial, se é para um projeto de um curta, ou se é um material publicitário, você conseguir entregar o material adequadamente para aquele projeto, certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre coloração. Então, como é que a gente vai aplicar aí uma textura de imagem, como é que a gente vai aplicar para a imagem ficar mais envelhecida ou para a imagem ficar bem forte, vibrante. E aí você já tem o caminho que eu estou apontando, mas a gente vai aprender a instalar os looks e também a criar os nossos próprios materiais para esse material, ok? Até a próxima aula, muito obrigado e até lá!